Durante décadas, pegar carona com estranhos era algo completamente normal. Nos anos 60, 70 e até parte dos anos 80, jovens atravessavam cidades inteiras confiando em pessoas que nunca o tinham visto antes. Em muitas regiões, isso era visto como um simples gesto de gentileza. Quase uma regra social não escrita. Alguém pede ajuda, você para e ajuda. Não existiam aplicativos, rastreamento por GPS ou mensagens instantâneas avisando se você chegou em casa. Existia apenas confiança e silêncio. Mas com o passar do tempo, relatos começaram a surgir. Histórias de caronas que não terminaram no destino esperado. Pessoas que desapareceram depois de entrar em um carro. Famílias que nunca mais tiveram respostas. Eu viajei de Nairobi, capital do Quênia, para Eldoret, e foi a minha irmã quem me buscou no aeroporto. Tínhamos dinheiro para um táxi, mas com certeza não íamos pagar um. Aquelas coisas custam uma fortuna, como se tivesse um buffet lá dentro. Então optamos por outra alternativa, pelo transporte público, pelas vans. Ficamos no ponto por quase 30 minutos. Tentando parar os carros com a sinalização, mas eles estavam lotados ou indo na direção oposta. Poucos instantes depois, começou a chuviscar, e nessa altura já tínhamos decidido experimentar carros particulares, ou seja, carros de pessoas desconhecidas. Fomos praticamente ignoradas, mas então um carro com apenas alguns homens dentro passou por nós. Acenamos para que parassem, mas eles pareciam indecisos por um instante, e, como os outros, eles foram embora. Estávamos prestes a chamar um táxi, quando o carro que havia nos ultrapassado antes voltou e parou bem na nossa frente. "Precisa de uma carona?" perguntou um homem do carro. Assentimos com muita ansiedade e entramos pela porta de trás. Foi então que percebi o nosso erro. Sabe, só voltamos por sua causa. Não podíamos deixar garotas bonitas como você se molhando na chuva. Ele se referia a mim e a minha irmã, disse o cara que estava no banco da frente. Mas eu estava ocupada tentando descobrir se um cara sentado no banco de trás com a gente ainda estava vivo ou se tinha desmaiado por causa da bebida. Optei pela segunda opção, por causa das garrafas vazias em volta dele. O carro cheirava bebida e vômito. Os caras do carro eram 4. Tinham os olhos vermelhos e o que estava no banco do passageiro tinha uma cicatriz na lateral do rosto, do nariz até a orelha. Nenhum deles tinha se dado ao trabalho de tomar banho nos últimos dias, ao julgar pelo cheiro e pelas roupas. Pensei comigo, poxa, é assim que vou desviver. Vamos ser levadas para algum lugar, assaltadas e depois desvividas. Continuei pensando. Mandei uma mensagem por texto para minha irmã pelo celular, dizendo que deveríamos parar no próximo ponto de ônibus e depois pegar uma van para percorrer o restante do trajeto. Ela respondeu por que deveríamos fazer isso em voz alta na frente dos rapazes. Então eu pensei, droga. Agora eles teriam que acelerar o processo de nos levar para algum lugar e depois nos... Fiquei tão nervosa que comecei a respirar mais rápido e profundamente. Fiquei tão nervosa. "Você está bem?" perguntou o rapaz sentado ao meu lado. "Eu? Não, estou ótima", respondi com uma voz estranhamente aguda. No fim, sobrevivemos. Quase tropecei em mim mesma assim que o carro parou, tentando sair. Eles pediram o número da minha irmã e, quando ela os deu, eu só consigo olhar incrédula para ela. "Vou bloquear o número deles quando ligarem", disse ela depois que eles foram embora. Bem, eu suspirei aliviada por nada ter acontecido a mim e a minha irmã. Quando eu tinha 15 anos, morava nos arredores de uma cidadezinha. Era verão e fazia muito calor. Eu tinha acabado de pedalar 1,5 km até a cidade. E agora estava começando um percurso de 1,5 km de volta. Uma velha caminhonete velha parou ao meu lado e um senhor se inclinou para fora e perguntou se eu sabia onde fulana morava. Sim, eu sabia. Eles moravam às 2 casas da minha. O sujeito da caminhonete
fingiu que não entendia minhas instruções simples e perguntou se eu poderia mostrar a ele, se eu poderia colocar minha bicicleta na carroceria e ir até lá com ele. Sim, eu fiz isso. Fui ensinada pelos meus pais a ser educada com os adultos e pensei que estava sendo prestativa. Eu era ingênua demais. Ele percebeu que uma milha não lhe dava muito tempo, então assim que começou a dirigir, começou a falar. Perguntou quantos anos eu tinha, disse que eu era bonita demais. Comentou que conheciam pessoas que estariam dispostas a me dar um carro se eu participasse de algo para elas. Não, obrigada. Eu não estou afim e também não quero. Ele tentou uma última cartada. Disse que poderia ir buscar bebida se quisesse dar uma volta no campo com ele. E então eu disse, claro, tenho algumas tarefas para fazer, mas volte daqui 1 hora e eu irei. Entrei em casa e contei para minha mãe. Depois liguei para a polícia para denunciá-lo, dando uma descrição completa dele e da caminhonete. O pior é que minha mãe estava esperando ele voltar. Ela teria sido um perigo maior para ele do que a polícia. Ele sabiamente não voltou e nunca mais vi aquela caminhonete vermelha. Por causa de experiência como essa, fiz questão de que meus filhos soubessem que não podiam confiar cegamente nas pessoas, principalmente quando essas pessoas se tratam de pessoas desconhecidas.